Ninete Rocha, que felicidade ter você aqui na Rádio da Rua. Está me ouvindo, Nini? Tô te ouvindo, sim. É muito bom estar aqui com você para bater um bate-papo aí gostoso, falar um pouquinho do nosso trabalho, do meu, do seu, do nosso. Isso aí. A Ninete Rocha, ela é uma consteladora, ela trabalha com a rede de Indra, com psicogenealogia, né, que é o estudo dos nossos ancestrais. Então, Nini, conta um pouco mais dessas medicinas que você traz para nós, né? Dessas curas, desses tipos de terapias holísticas que você atua. Bom, constelação familiar, muita gente conhece esse trabalho maravilhoso, elaborado pelo Bert Hellinger. Trabalha com a ancestralidade, né? São movimentos sistêmicos de cura. A psicogenealogia, ela vai um pouquinho além, ela trabalha o que a gente chama de genossociograma, e esse trabalho, ele olha a árvore genealógica de uma forma mais profunda, a gente olha com bastante amorosidade e respeito, buscando os conflitos, as conexões, os vínculos que nós temos com os nossos ancestrais. Eu digo sempre que a nossa família, né, a estrutura familiar, o sistema familiar, ele é uma célula. E como uma célula, ele busca o equilíbrio. Então, tudo que acontece dentro desse sistema familiar que mantém o equilíbrio se transforma em força que impulsiona os descendentes a seguirem adiante com as suas vidas, sempre para o melhor. Quando existe alguma situação que ocasiona o desequilíbrio, então esse sistema ele perde força. Então é como uma caderneta que tem os créditos e os débitos. Esses débitos, eles sempre vão surgir de alguma forma na vida das pessoas para que elas olhem para essa situação e ressignifiquem tudo isso dentro do seu coração. É lógico que a gente não pode voltar para trás e reescrever a história. O que está feito, o que foi escrito, foi escrito. Porém, a gente pode ressignificar o que reverbera até nós, o que chega até nós, e transformar isso em força para que a gente possa se desconectar dessa situação que nos amarra e seguir adiante. Então, basicamente, o trabalho com a psicogenealogia é isso. Quando a gente monta a árvore genealógica, a gente busca o nome dos ancestrais, dos pais, dos avós, dos bisavós, os tataravós, data de nascimento, motivo da morte, as doenças intercorrentes. Então, através de toda essa análise, eu consigo verificar por onde está chegando o conflito até a pessoa, como que esse conflito vem se desenvolvendo, de que formas ele vai se mostrando ao longo das gerações, e a partir do momento que a pessoa percebe que chega até ela e ela toma consciência disso, ela ressignifica isso no seu coração, compreende que é passível de mudança, né? É uma crença que você consegue modificar, você polariza de negativo para positivo, aí é como se a corrente se rompesse e você tem liberdade de seguir. Então, eu consigo analisar essas crenças pelas doenças, pelos vínculos, pelas simetrias que você tem com as pessoas, pelo nome, pela data de nascimento, enfim. Tem N ferramentas dentro disso que faz com que você consiga fazer essa análise. A rede de Indra é um trabalho de canalização, onde o trabalho ele é feito, né, numa malha que é chamada de malha eletromagnética, que circunda todo o corpo, e essa malha ela é constituída mais ou menos 6 meses antes do nascimento.
Então, 6 meses antes do nascimento, é como se no astral eles fizessem um projeto do seu corpo, como se fosse uma arquitetura do seu corpo. Sabe aquela planta arquitetônica? É mais ou menos aquilo. Então, essa malha é a que define exatamente para onde vai cada parte da célula-mãe, que órgão vai formar, como vai ser formado, enfim. Então, o trabalho na rede de Indra é feito exatamente nessa malha. Então, às vezes a pessoa está doente, às vezes ela está com algum sintoma físico conectado a uma emoção. Então, durante esse trabalho, essa malha é reestruturada, esse trabalho é feito, e a pessoa começa a sentir um bem-estar, assim, praticamente logo depois do atendimento. Hoje de manhã eu atendi uma moça que ela estava com muita dor no pescoço e no ombro, e é interessante porque os atendimentos são assim, ninguém fala nada para mim. A pessoa só marca o atendimento no dia e hora marcado, ela deita, relaxa, e aqui onde eu estou, faço a conexão, faço a abertura da mesa e faço o trabalho. E eu prefiro que a pessoa não diga nada, porque eles mostram para mim o que precisa ser feito. Então, eu via que essa equipe espiritual fazia um trabalho muito intenso no pescoço e nos ombros. Depois do atendimento, quando eu comecei a mandar os áudios para ela explicando o que tinha sido feito, até onde a gente tinha conseguido acessar, o que tinha sido mostrado, aí ela falou assim, nossa, eu estava com uma dor terrível, eu estava com um torcicolo absurdo. E durante o trabalho eu vi que eles colocaram como se fosse uma máquina, né? Não era uma máquina, era um tipo de uma ferramenta que eles usam, que tinham várias agulhas, e eles colocavam assim nos ombros dela e no pescoço, e quando a gente volta, que ela voltou, ela falou assim, eu não sinto dor nenhuma. Então, assim, o meu xodó hoje é a rede de Indra, porque está sendo uma grande descoberta para mim também. Mas é um trabalho, assim, muito bacana. Durante esse trabalho da rede de Indra, algumas vezes são acessadas vidas passadas, eles mostram situações de vidas passadas onde você está conectado e esse vínculo ele é desconectado, essas questões são resolvidas, enfim. É um trabalho muito lindo, de muita cura e de muito amor. E aí você foi escolhida, né? Você foi escolhida para fazer essa canalização, né? Com toda a sua mediunidade, com toda a sua disponibilidade também para aceitar toda essa canalização, né? E principalmente porque você nasceu para fazer isso, né? Eles não escolhem qualquer pessoa. E quando a gente fala eles, de quem que a gente está falando? Quando a gente fala da espiritualidade, o que é a espiritualidade? Então, eu digo que não existe um grupo específico. Quando eu digo eles, é um grupo bastante amplo. Quem passou a rede de Indra para mim foram os pleidianos. Eles são responsáveis pela estrutura da rede de Indra. Mas durante os atendimentos, é um grupo, para cada pessoa é uma equipe diferente. Isso eu achei muito interessante. Não existe um mentor ou um mestre específico que atua junto comigo. Existem 2 que estão sempre aqui, mas fazendo o trabalho na pessoa é uma equipe espiritual que tem a mesma frequência, a mesma sintonia que a pessoa. Então, eu já tive trabalhos onde apareceu o Pena Branca, um mestre ascensionado, um índio maravilhoso, e ele disse, sou Pena Branca, diga para ela que eu sou Pena Branca. E eu já tive trabalhos onde vieram reptilianos fazer o trabalho de cura. Embora muitas pessoas tenham preconceito ou ressalvas em relação a alguns reptilianos, a gente sabe que essa casta
ela é dividida em 2 grupos. Existe um grupo que está ascensionando, que faz esse trabalho de cura junto com os mestres ascensionados, e existe aquele outro grupo que ainda faz parte de uma outra parte da confederação, que ainda está travando as suas lutas, as suas guerras e as suas buscas, enfim. Já tive trabalho com a mestra Kuan-Yin, eu já vi trabalho com arcturianos, hoje o trabalho foi com uma siriana lindíssima, né? Então, cada dia é um trabalho diferente. A cada atendimento é uma equipe específica para aquela pessoa que vem fazer esse trabalho. Isso é muito bacana. Porque cada corpo precisa de uma cura. Cada força, né, que rege esse plano terreno, né, esse plano terrestre, é específico, né, é especialista naquele tipo de cura, né? Então, o que acontece? Essas grandes egrégoras extraterrestres, intraterrenas, eu não sei se eu posso falar intraterrenas, existe também? Existem as cidades intraterrenas, Shambhala é uma das cidades. Então, cada caso é um caso muito específico, né? Então, quando você conecta com a rede de Indra, que tem você aqui encarnada, né, na face da Terra, para poder gerir isso, para você ser a interlocutora ou ser a facilitadora desse processo espiritual, extraterrestre, é muito específico, né? Então, como você disse há pouco, você não perguntou ainda o que ela estava sentindo, quais são as dores, quais são as queixas, né? Então, isso é uma coisa mais incrível ainda, porque aí cai para baixo toda aquela pessoa que não tem certeza, isso aí é coisa, isso aí é balela, eu não sei, né? Então, quando nós conectamos com essas forças maiores, né, não cabe nós a tentarmos entrar na força racional, né, no pensamento. Então, se você realmente passa por uma série de desequilíbrios na sua vida, né, seja ele mental, espiritual ou físico, e você que realmente está buscando as terapias holísticas. O que é a terapia holística? A terapia holística é o holístico de holos, quer dizer o todo, né? Então, é corpo, alma e mente, né? Então, é trabalhado realmente todos os seus corpos sutis, o seu corpo físico, a sua espiritualidade, a sua mentalidade, né? Então, tem pessoas que que precisam chegar no extremo para poder ir atrás de si mesmos, né? Eu sou um caso. Eu fui atrás da espiritualidade, da ayahuasca, da psicogenealogia, da rede de Indra, da constelação familiar, do Theta Healing, porque eu cheguei no meu extremo. Eu estava completamente desencaminhado, estava perdido. Confie em Deus, confie nesse ser humano que você está olhando dentro do olho. A pior das tristezas passa e a melhor das felicidades também. Então, confie nos processos da vida, né? E cá estou, né? Cada vez mais no propósito da vida, no propósito da alma, porque todos nós temos um propósito aqui, né? Nós somos um eterno quebra-cabeça. Desperta algo. Sabe, Felipe, a gente acredita, não sei porquê, mas a gente acredita que a gente não é merecedor de ganhar coisas boas e nem de seres de tanta luz acreditar na gente. Se você olha a sua história, olha a minha, a gente fala assim, poxa, mas por que acreditam tanto na gente? Não é que acreditam na gente, eles acreditam nos seres humanos. Porque senão eles não disponibilizariam tantas terapias para ajudar tantas pessoas.
A questão é que nós não acreditamos em nós e a gente não acha que é merecedor de ter essa confiança deles. Quando eu falo que a gente é preparado desde quando a gente é criança, né? E isso não é um mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém. É um mérito de todos. Todos têm esse mérito. Alguns prestam atenção nesses sinais e outros não. Porque cada um vai fazer o seu trabalho orientado por essa equipe espiritual, e eu falo que é um trabalho de formiguinha. Esse trabalho, ele não vai aparecer como uma coisa grandiosa, mas quando você junta todos os trabalhos, você vê quão grande é. Quantas pessoas você consegue atingir? Logo, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu subia na laje do meu pai, na casa, na lavanderia, que era uma laje, eu ficava olhando para o céu e falava assim, gente, eu não sou desse planeta. Eu olhava e falava assim, eu moro naquela estrela, eu não sou daqui, aquele homem não é meu pai, aquela mulher não é minha mãe, essa não é minha família, eu estou com saudades da minha casa, eu quero voltar para minha casa, eu não quero mais ficar aqui. E com 13 anos eu comecei a ler eram os deuses astronautas, e eu pegava as enciclopédias, na época era Barça e Conhecer, né? E eu tinha o privilégio de ter as duas em casa. Meus pais sempre incentivaram muito os estudos para gente. Eles falam que o maior legado que eles podiam deixar era esse. E eu abria todas as Barças e Conhecer nas páginas. Então, eu sabia que o Sol girava, tinha um movimento cíclico atrás da estrela Lira, e sabia um monte de coisa de constelação, de astronomia, e eu estudava porque eu sabia que tinha algo mais ali, fora aquele mundinho que eu vivia. Com 15 anos, eu comecei a ver uma entidade que, na época, a gente achava que era um padre. Eu olhava para ele e falava, o mais próximo que eu conseguia enxergar era um padre. Hoje eu vejo que ele não era um padre, ele já era um ser da confederação, porque ele tinha uma roupa que tinha aquela lapelinha assim, tinha um negocinho, como se fosse um brochezinho, e era curtinho, e o padre não usava uma batina curta na cintura, a batina era mais comprida. E eu via ele direto. Aí até que eu fui num centro espírita, uma senhora fez um trabalho, falou que eu ainda era muito nova para ter essa conexão, que ele precisaria esperar eu amadurecer um pouco, enfim. Aí depois outras coisas foram acontecendo, até que, de repente, não sei como surgiu, começou a vir assim na minha mente, você tem que construir uma mesa, tem que construir uma mesa, tem que construir uma mesa. Eu achava que era uma mesa tipo de radiestesia, né? Só que cada vez que eu desenhava, eu olhava para aquilo e falava, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Até que eu compreendi que ela tinha que ser tridimensional. Então, existe uma torre de cobre com cristal em cima, existe um Merkabah, que é uma pedra. Eu falei, tudo bem, vou fazer. Todas as coisas começaram a acontecer e a girar a favor. Mas esse namoro, Felipe, foi um namoro de mais ou menos de 10 a 15 anos, até eu ser convencida 100% de que realmente eu era capaz e poderia fazer. Porque eu não acreditava, eu achava que era coisa assim, que era loucura, que era coisa da minha cabeça. E eu vejo que a minha formação toda, eu fui preparada para isso. A gente estava conversando naquela live que depois a gente interrompeu por falta de conexão. Eu estava falando que em vidas passadas eu fui presa em calabouço de igreja, fui presa na Inquisição, depois eu fui num hospício, porque mais para frente, numa outra vida, eu fui internada num hospício, eu vi a cena, porque em todas as vidas que eu vivi, eu estava sempre rodeada dessa energia e dessas questões e desses trabalhos de cura. Então, é algo que já vinha da minha alma, já era algo que eu carregava no espírito, que era muito forte. Quando chegou essa vida, que eu tive que fazer isso, eu não conseguia, porque eu morria de medo que me taxassem de louca, vão falar que eu estou pirando, enfim.
Aí eu fui fazer um curso de terapia reencarnacionista. Nesse curso de terapia reencarnacionista, eles conseguiram me desconectar de todas essas coisas. Quando eu sou desconectada desses medos que eu carregava de outras vidas, eu consegui desenvolver a mesa. Aí a minha conexão ficou perfeita. Aí é um fluxo de vai e vem assim de informação, que é uma coisa louca, absurda. E aí eu comecei a montar. E aí eu acreditei. Aí eu comecei a fazer. Aí eu chamei alguns amigos para participar, fazia com um, fazia com outro, até eu entender o mecanismo também. Porque é interessante, eles mandam para você um pacote filosófico como se fosse uma caixinha. E você tem que abrir essa caixinha e tirar as peças e montar. E aí foi. Aí eu fui montando, fui fazendo. Então, a rede de Indra, o que ela faz? A base dela é trabalhar o cardíaco, é limpar o coração, faz com que a sua energia comece a entrar em contato com a energia da quinta dimensão. Então, ela basicamente, é esse o trabalho que ela faz. Ela começa a preparar as pessoas exatamente para isso, para darem alguns passos rumo à quinta dimensão, que é uma dimensão onde a gente vai compreender exatamente o que é todo esse amor que a gente tanto fala e que em palavras é difícil definir. Então, ele faz todo um trabalho no cardíaco, ele prepara todo esse chakra para começar a receber essas conexões, essas informações, essa energia que já está chegando até nós, né? Eu falo que é como se fosse um namoro. São duas energias que estão se aproximando, se transformando em uma só, para que a gente passe de um estágio para o outro de uma forma bem tranquila, de uma forma assim bem amorosa. Então, é mais ou menos isso que a rede de Indra faz. Só que para fazer isso, o que ela precisa fazer antes de mais nada? Ela precisa preparar a pessoa para receber essas energias. Então, ela vai trabalhar as dores físicas, as dores emocionais e ajudar a pessoa a reorganizar a sua parte mental. Porque aí você precisa desse tripé para receber toda essa energia e ascensionar um pouquinho mais. O que é esse ascensionar um pouco mais? É ter uma tomada de consciência um pouco maior, é ter uma consciência mais ampla. Sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo quando eu comecei a decodificar a rede de Indra, trabalhar essa coisa toda? Às vezes eu assistia na televisão e via essas coisas, como aconteceu com o Pantanal, as matas queimando, os animais morrendo. Eu sentia a dor da Terra, literalmente a dor do planeta, em relação a tudo isso que estava acontecendo. Então, é muito mais além do que trabalhar um ser humano especificamente, porque essa malha eletromagnética, ela também permeia todo o sistema Terra. Então, é toda essa conexão, nós com o planeta, porque a gente vai passar juntos por essa mudança. Então, é essa conexão que começa a ser limpa, é essa tomada de consciência mais ampla que a gente começa a ter, exatamente com a rede de Indra. Isso é tão complexo, isso é tão simples ao mesmo tempo, né? É uma coisa tão bonita e é uma coisa que eu quero cada vez mais ter conhecimento, ter contato com esses tipos de energia, com esses tipos de informações, né? E eu fico grato, muito grato de você fazer parte da Evolua. Você realmente é uma pessoa que entrou no meu caminho. Você foi uma das primeiras pessoas com que eu recorri, que eu cheguei. Eu nem lembro como é que eu cheguei até você, né? Mas eu tenho certeza que teve toda essa força intraterrena, extraterrestre e de Jesus Cristo, né? Porque realmente estava passando por momentos de muita tribulação na minha vida, né? E você veio
da forma com que veio, e eu tenho certeza que a gente vai permanecer lado a lado até o último suspiro de cada um de nós, né? Então, se nós estamos aqui na Terra, se nós estamos aqui presentes, estamos encarnados, principalmente nessa fase da nova era, é porque nós somos merecedores, porque nós temos um propósito, porque algo maior que nos colocou aqui nessa face da Terra nos permitiu e nos delegou uma missão. Sim. Então, vamos fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Ame-se, respeite-se, respeite as suas dores, respeite os seus talentos, vai atrás do conhecimento, do autoconhecimento, sabe? Existem 300 milhões de terapias holísticas, né? Mas a gente não precisa de 300 milhões, a gente precisa do primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo. Se você está escutando a gente, entre em contato com a Ninete para saber um pouco mais de psicogenealogia, eneagrama, constelação familiar, entre todas essas técnicas que ela estudou e muito. Porque antes dela ser uma terapeuta, ela também vivia crises existenciais. Nossa, ela passou por uma série de provações na vida. Então, ela foi atrás do conhecimento, né? E hoje em dia, ela consegue colocar em prática tudo aquilo que ela vem ensinando para os outros. Ela já é uma pessoa ascensionada, ela não tem mais problemas? Não, pelo contrário. Nossa, tem um monte. Quanto mais você trabalha a luz, mais sombras aparecem, né? É proporcional. Sim. Eu digo que essas sombras, elas são maravilhosas, porque é graças a elas que a gente vai subindo. Se eu fosse tão perfeita e ascensionada, eu não estava nesse planeta, para começar. E as dores que todas as pessoas passam, eu já passei, né? Então, assim, eu digo que eu sou muito grata a toda a minha história, porque ela me trouxe aqui. Eu perdi um bebê de 8 meses no parto, com pré-eclâmpsia, quase morri. Meu filho de 31 anos faleceu há 4 anos e meio, 5 anos. Também passei por essa dor. Recentemente, meu pai faleceu. Então, assim, eu já tive problemas financeiros, Felipe, de ficar assim, zerada, de contar moedinha para comprar pão. Superei tudo isso, dei a volta por cima. Hoje não estou rica, mas eu estou em paz, encontrei o meu equilíbrio, a minha paz, vivo bem, assim, a um nível sustentável, né? Aquele que a gente acredita que seja o equilíbrio para as nossas vidas. Então, assim, mas tudo isso, por quê? Porque eu não fiquei só parada na dor, sofrendo, e falando, ai, coitada de mim, tudo acontece comigo. Se eu parar para contar minha vida, eu vou falar assim, caramba, tudo aconteceu com você, tudo aconteceu comigo. E a cada coisa que acontecia, eu caía, ia para o fundo do poço, ia. Sofria, chegava um momento e falava assim, pronto, sofreu tudo que tinha que sofrer, acabou? Então agora vira e volta, sobe e vai achar a solução. E aí eu ia e assim eu fui compondo todas as questões, assim como você. Então, não é mérito nenhum a gente estar aqui. Não é porque somos ascensionados, muito pelo contrário. A gente já foi assim muito machucado, muito sofrido. Só que a gente, em vez de olhar para a dor e ficar só olhando para a dor, a gente preferiu olhar para o outro lado, tirar o melhor de cada experiência e seguir adiante. É só isso. Ninete Rocha, vamos continuar um pouquinho falando sobre essas coisas maravilhosas que são todas essas conexões que a gente tem com a vida, né? E do alto amor, do autocuidado, do autoconhecimento. Eu digo sempre, Felipe, que existem terapias para todos os gostos, de todos os tipos. Às vezes você vai passar por 1, 2, 3 terapias que você não vai se identificar, mas vai chegar aquela que você vai sentir que é a que você busca e a que vai fazer sentido para você. Quando você encontrar a terapia que faz sentido para você,
investe e vai, faça esse trabalho de autoconhecimento, faça esse trabalho de reconhecimento das suas potências, busque esse auxílio para ajudar você a compreender o seu propósito de vida, porque quando você está nesse caminho, você percebe que você encontra o equilíbrio, encontra a paz. Você começa a olhar para a vida de uma outra forma, você começa a enxergar todas as questões da sua vida como grandes aprendizados para você realmente tirar o melhor de tudo isso e crescer com isso. Eu digo que nessa vida a gente não está aqui a passeio ou a lazer, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui realmente para conhecer as nossas questões e se elevar. Existe uma historinha que eu gosto de contar muito para os meus clientes, quando a coisa pega e eles não entendem muito bem esse movimento, do porquê tudo isso acontece na nossa vida. Aí eu digo sempre assim, eu pergunto o seguinte: o que é que você estava fazendo 1 ano antes da sua concepção? Aí a pessoa fica pensando, fala assim, nossa, 1 ano antes da concepção? Ah, sei lá. Aí cada um fala uma coisa, até que eles chegam à conclusão de que eles estavam em algum lugar, em alguma cidade espiritual, evoluindo, estudando, trabalhando, se preparando para encarnar. Aí eu explico que, enquanto a gente está lá, os chakras acionados são do cardíaco para cima. Então, é o cardíaco, laríngeo, frontal, coronário e as 8º acima. Então, tudo lá é lindo, maravilhoso, e tudo você pode, você consegue. Aí, sabe aquele cara que tem aquele livro grande, grosso da vida, que tem tudo anotado sobre você? Ele fala assim, ó, chama o Felipe ali, ó. Fala para ele que tem uma família aqui certinha para ele, para as questões espirituais que ele precisa evoluir e para as questões terrenas também. Chama ele. Aí lá veio o Felipe, feliz da vida. Poxa, encontrou uma família para mim, cara? Encontrei. Olha, este seu pai, esta é sua mãe, a situação é essa. Imagina, não, o Felipe fala assim, imagina, não quero nem saber. Vou dar conta. Felipe, calma, olha, lê direitinho o contrato. Não, nem preciso olhar e ler, vou assinar já. Felipe, marca um X, aquilo que você acredita que você vai conseguir passar e superar, deixa um pouco para a próxima vida. Não, eu não tenho tempo, você não entende, tem que ser tudo agora. Então, vou assinar já com X em tudo. Felipe, lê nas entrelinhas. Não, eu vou dar conta. E lá vai o Felipe, assina tudo. Aí, Felipe encarna. Quando o Felipe encarna, são acionados os chakras inferiores, porque ele está na Terra. Então, esses chakras inferiores precisam estar, né, os abaixo do cardíaco, acionados. Sentimentos, emoções, vontade, a sexualidade, a criatividade, enfim. Aí as coisas começam a acontecer, Felipe fala assim, caramba, por que eu? Por que tudo para mim? Por que tudo acontece na minha vida? Aí eu digo, porque quando você foi chamado, você assinou um contrato onde você concordava com todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, já que você concordou e não tem como fugir do contrato, vamos honrar o contrato assinado, então vamos procurar passar por tudo isso da melhor forma possível. Então, não é porque você está sendo castigado, não é porque você fez mal, não é porque você matou na outra vida, fez sei lá eu o que na outra vida. O que as pessoas precisam compreender é que a gente agiu da melhor maneira possível com aquilo que a gente tinha nas situações passadas. E nessa situação agora, a gente tem outras ferramentas, outra compreensão, ou é um outro movimento. Então, a gente vai fazer diferente. Então, é simples assim, não existe nada absurdamente assim, Deus está castigando somente aquela pessoa. Não, nada disso. Eu falo para as pessoas, vocês acham que Deus está preocupado se a gente está fazendo assim, se a gente está fazendo assado? Ele não está preocupado com isso, porque tudo é experiência para ele. Agora, para a gente conseguir dar um passinho à frente e evoluir,
Aí sim a gente precisa olhar para todas essas convenções dentro dessa moralidade que é algo da vida terrena e seguir essas regras, esses princípios. É só isso. Então, se a gente olhar, a vida é muito fácil de ser levada. A gente agradecer a tudo que Deus nos deu. Se nós estamos respirando, se nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, nós temos duas pernas para andar, dois braços para pegar as coisas e abraçar o próximo, né? A gente tem que ser grato pela comida que a gente leva à boca, pela água que a gente ingere, pelo teto que nos cobre, pela caminha limpa que a gente tem, sabe, por essa fronha, por esse travesseirinho. São pequenas coisas que a gente tem que dar valor. Dê valor a você mesmo, sabe? Esse é o é o maior dos ensinamentos que Deus nos deu. É a gente aprender a nos valorizar, a nos reconhecer, a aceitar que todas as nossas transformações estão sendo feitas minuciosamente, paulatinamente, degrau a degrau, passinho a passinho. Respeite-se, ame-se, polinize-se, regue-se, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa na vida, não adianta você já querer colher um fruto, sendo que você está plantando uma semente. A semente, ela tem um tempo certo. Na hora que você coloca a semente na terra, você coloca aquela sementinha e você fica, e aí, já não brotou? E caramba, não sei. Não, a semente tem que enraizar. Primeiro ela enraiza. Quando você coloca uma semente na terra, a enraiza, ela começa a criar as raízes para poder ter base, para poder crescer longitudinalmente, né? E aos pouquinhos ela vai crescendo com os nutrientes da terra, com a água, com o sol. Então, nós somos a mesma coisa. Nós somos parte de um todo, nós somos vida, né? Então, a gente precisa se nutrir, a gente precisa enraizar qualquer coisinha que você vai começar na tua vida, precisa de uma base, precisa de um enraizamento, né? Você precisa enraizar, você precisa criar estruturas sólidas na terra, né? Para depois você crescer longitudinalmente e para você ramificar, para você florescer e daí criar os frutos, porque todo fruto já foi uma flor, mas nem toda flor será um fruto. Essa aula eu não faltei. Então, é exatamente isso, é dessa forma com que a gente pode levar o melhor de nós, sabe? É tudo para nós. A gente precisa ter isso. Eu sempre fiz tudo para tudo e todo mundo. E aí minha mãe falava, filho, você quer salvar o mundo, mas você está se depreciando, você está ficando escasso, você dá tudo para todo mundo. E eu digo espiritualmente, materialmente, né? Mas isso me ensinou a ser quem eu sou. Eu tomei várias rasteiras da vida de pessoas que eu acreditei que o meu primeiro papel como ator em 2012 foi representar Jesus Cristo, né? Mas muitos virão o meu nome, mas poucos representarão quem eu verdadeiramente sou, né? Mas são esses poucos, são os escolhidos. Nós somos escolhidos para estar aqui na Terra, encarnados, na mudança da nova era. Estamos aqui e vamos dar realmente vazão a tudo aquilo que está aprisionado dentro do nosso coração, do nosso interior, que a gente precisa pôr para fora da melhor maneira, da maneira mais espontânea e com muita humildade. Ninete, eu agradeço demais a sua presença aqui. A gente ainda vai falar algumas 792 vezes na Rádio Eu quero vir aqui um dia contar minha experiência no Xingu, mas em detalhes para você vai pirar. Mas com certeza. Contar essa história. Eu vou deixar o meu contato
Se Claro, alguém isso é quiser, se óbvio, alguém quiser claro. conversar comigo um pouquinho, esteja à vontade. Eu converso pelo WhatsApp tranquilamente. O DDD é 11, o 11, telefone 99318 3059. Eu vou repetir. 11 99318 3059. Me manda um oi, faça a sua pergunta que eu responderei com todo o meu amor e carinho. repita, 99318 3059. Ninete Rocha, consteladora, a pessoa que recebeu lá de cima dos extraterrestres e intraterrenos a possibilidade de canalizar a rede de Indra e também a psicogenealogia, que é o estudo dos seus ancestrais. Tudo aquilo que você repete, todos os seus padrões de comportamento estão enraizados, elas fazem parte de coisas que o seu tataravô fazia, a sua tataravó fazia, e ela vem reverberando nas suas gerações. Então, entre em contato com você, entre em contato com a Ninete, busque-se, ame-se, evolua. Se quiser acompanhar nosso coletivo de terapeutas, é @evo_lua. E não se esqueça de você, porque juntos somos todos únicos. A gente faz parte de um todo, né? E tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Somos todos um, somos todos evoluers.